This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. O que faz uma guerra ser mais brutal do que outra? É possível sair saudável de um conflito armado? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Batalha de Somme, um dos confrontos mais sangrentos de toda a história. Essa batalha faz parte da Primeira Guerra Mundial e marcou a tentativa de expulsar os alemães de uma parte da França. Esse episódio pode ser o primeiro de uma nova série. Eu já tenho muitos episódios sobre momentos da Segunda Guerra Mundial, narrando batalhas e operações específicas. Então, de repente, eu posso fazer a mesma coisa, só que com a Primeira Guerra Mundial, beleza? Eu fico no aguardo do seu feedback. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer nesse episódio é ter uma ideia do que estamos falando. A região do Somme fica localizada na parte noroeste da França e durante a Primeira Guerra Mundial foi invadida por tropas do Império Alemão. Só que para entender como e por que essa invasão aconteceu, precisamos fazer um breve panorama do que estava acontecendo na Europa no final do século XIX e no início do século XX. Nesse período, a prática política mais comum entre os países europeus era o chamado imperialismo, que pode ser resumido na ação desses países em colonizar territórios na África e na Ásia. Quanto mais colônias, mais acesso a recursos essas potências tinham. O problema é que quanto mais colônias esses países faziam, mais aumentava a disputa e a rivalidade entre os europeus. A presença desses países na África e na Ásia gerava uma série de desigualdades, sem falar em trabalho forçado e muita violência. Só que precisamos entender esse finalzinho do século XX a partir de uma contradição. Ao mesmo tempo que as coisas estavam pegando fogo lá na África, na Europa eles estavam vivendo um período extremamente positivo. Com todos os recursos extraídos da colonização, os europeus puderam investir em inovações tecnológicas e espaços de desenvolvimento cultural, como cinema, teatros e até cabarés. Esse momento de descobertas e otimismo ficou conhecido como Belle Époque, durando aproximadamente entre 1870 a 1914. Esse sentimento de otimismo, aliado ao fato de que as nações disputavam territórios, fez crescer o nacionalismo. Essa é uma ideologia política que não só valoriza o seu próprio país, como acredita que um determinado país era melhor do que outros. E existe aqui uma relação de hierarquia, tá ligado? Bom, mas se você tá conseguindo me acompanhar e tá vendo que as disputas coloniais estavam aumentando muito e as rivalidades não paravam de crescer, você já percebeu que era uma questão de tempo para essa bomba estourar. Conforme os países foram sentindo essa tensão aumentar, eles passaram a fazer 2 coisas. Primeiro, alianças militares e segundo, investimento na indústria bélica. Em relação às alianças, as primeiras uniões foram entre Alemanha, Império Húngaro e Itália, formando a Tríplice Aliança, no ano de 1882. O objetivo desses acordos militares era que se um país membro da aliança fosse atacado, os parceiros também declarariam guerra ao inimigo em comum.
Do outro lado da disputa, temos países como a França, Inglaterra e Rússia, que se uniram na Tríplice Entente no ano de 1904. Uma coisa interessante de se notar a respeito da formação dessas parcerias é como que a Tríplice Aliança surgiu bem antes. Um ponto que pode explicar isso foi a formação dos Estados Nacionais da Alemanha e Itália, que demoraram muito para começar, iniciando somente na segunda metade do século XIX. Ou seja, a afirmação de uma aliança como essa pode ser entendida também como parte desse processo de unificação. De qualquer forma, o que fica para nós é que a Europa estava se preparando para uma escalada de tensões. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, se liga no que o historiador Eric Hobsbawm falou sobre esse assunto, abre aspas. Os gastos ingleses do exército tiveram um enorme salto entre o final do século XIX e início do século XX. Foi de 32 milhões de libras em 1887 para 44,1 milhões de libras em 1898, até alcançar 77 milhões de libras em 1913 a 14. Do lado alemão, o mesmo pode ser visto. Os gastos do exército subiram de 90 milhões de marcos em meados da década de 1890 a quase 400 milhões de marcos nas vésperas da guerra. Fecha aspas. Esse gasto elevado com a indústria da guerra fez com que os historiadores chamassem esse período de paz armada. O cenário estava todo montado para um conflito de proporções gigantescas. O imperialismo fez com que a disputa aumentasse o nacionalismo, levando a um período de tensões com a paz armada. Faltava apenas uma fagulha para movimentar todas essas peças no tabuleiro internacional. Porém, o estopim para a guerra aconteceria longe dos grandes centros e dos países mais importantes. A Primeira Guerra Mundial só começou por conta de um assassinato que ocorreu na região dos Balcãs. O príncipe do trono do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando, foi para a região da Bósnia para participar de um evento político. O problema era que existia uma militância nacionalista que queria a independência da Sérvia em relação ao Império Austro-Húngaro. Um grupo radical chamado Mão Negra viu na visita de Ferdinando uma oportunidade para abalar o império. No dia 28 de junho de 1914, um jovem chamado Gavrilo Príncipe conseguiu ter acesso ao veículo de Francisco Ferdinando e disparou um tiro contra ele e contra sua esposa. O herdeiro ao trono húngaro estava morto. Nesse momento, aquelas alianças políticas começaram a atuar. Um mês depois do atentado, a Áustria-Hungria, apoiada sem restrições pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia. Porém, os sérvios tinham a garantia da proteção dos russos, o que fez a Alemanha se lançar em guerra contra a Rússia. Apenas 2 dias depois, os alemães estabeleceram guerra à França e invadiram a Bélgica. No dia 4 de agosto, a Inglaterra entrou na guerra contra a Alemanha. No dia seguinte, a Áustria-Hungria estabeleceu guerra com a Rússia. E começava assim a Primeira Guerra Mundial. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. Workdays can be unpredictable, but your workwear shouldn't be. With the Cintas Apparel Plus program, you'll have freshly laundered garments for everyone on your team delivered every week. Cintas has workwear for just about any job imaginable, with high-performance fabrics and an uncompromising fit that stretches and moves with you. Don't leave looking and feeling good to chance. Visit Cintas.com. Oh, I'm ready! And get ready for the workday. A Primeira Guerra Mundial foi única em vários aspectos. Por conta do nacionalismo e do otimismo da Belle Époque, acreditava-se que essa seria a guerra para acabar com todas as guerras.
Não foram poucos os casos de soldados que foram felizes para o fronte de batalha. Como eu falei, o nacionalismo era muito forte. Além disso, essa foi uma guerra de novas tecnologias. Foi a primeira vez que a metralhadora foi usada em larga escala, assim como aviões e armas químicas. É possível fazer uma espécie de linha do tempo da guerra, organizar os acontecimentos dentro de pelo menos 2 grandes blocos. Costumamos dizer que a primeira fase da guerra foi uma guerra de movimento, marcada principalmente pelo avanço do exército alemão sobre os seus inimigos, e vai ser justamente aqui que a Batalha de Somme vai se situar. Essa fase da guerra tem esse nome porque os países tentaram tomar territórios uns dos outros. Porém, a Alemanha não conseguiu sustentar esse tipo de combate, porque acabou abrindo 2 frontes na guerra, um fronte contra a França e outro contra a Rússia. Depois da fase da guerra de movimento, veio a segunda fase da guerra, que foi vista como uma nova forma de se fazer a própria guerra. Eu estou me referindo à fase da guerra de trincheiras, que foi o período que predominou durante toda a guerra, ocorrendo desde 1914, o ano que começa a Primeira Guerra, até o seu final em 1918. Uma trincheira, gente, é uma espécie de proteção construída para que os soldados ficassem seguros dos ataques das metralhadoras. As trincheiras eram conectadas entre si, chegando a ter milhares de quilômetros, permitindo o transporte de suprimentos e o trânsito entre os soldados. Mas as trincheiras traziam alguns problemas para a guerra. O primeiro grande problema era que agora a guerra estava bem mais lenta. Se antes os avanços eram tentados através da guerra de movimento, com as trincheiras avançar sobre o território inimigo ficou bem mais difícil. Por outro lado, a vida dos soldados nas trincheiras era marcada pelo sofrimento, com fome, doenças, cansaço e o temor constante de um ataque. Todo aquele otimismo pré-Primeira Guerra Mundial foi embora. A fase das trincheiras acabou com o romantismo da guerra. Como a Alemanha foi um dos países que protagonizou o início da guerra, eram eles que mais estavam avançando sobre os inimigos. Como eu disse, o primeiro alvo foi a Bélgica, e não demorou muito para que eles chegassem no leste da França. Dominar a França tinha um caráter simbólico e ao mesmo tempo estratégico. A Alemanha estava basicamente no centro da Europa. Neutralizar esse país poderia representar uma garantia de proteção contra os inimigos. Assim, a única preocupação do Império Alemão nesse conflito seria o mar que separava a Inglaterra do continente. Por outro lado, a França também era uma das maiores potências do mundo naquele momento e tinha uma história muito rica. Para os alemães, vencer os franceses era uma espécie de se provar no cenário internacional. A estratégia usada pelos alemães foi a da invasão rápida, e uma das primeiras vítimas foi a região chamada Verdun. Após a invasão alemã na França, eles foram temporariamente bloqueados em um conflito que ficou conhecido como Primeira Batalha do Marne, que ocorreu em setembro de 1914. Pouco a pouco, a guerra de movimento dava lugar à guerra de trincheiras, fazendo com que cada lado avançasse com mais demora. Alimentando cada vez mais os seus exércitos, os alemães conseguiram avançar sobre o território francês, ao ponto do líder do Império Alemão dar a seguinte declaração, abre aspas, "A situação na França atingiu um ponto de ruptura. Um ataque em massa, que em qualquer dos casos está fora do nosso alcance, é desnecessário. Ao nosso alcance está a nossa capacidade de retenção de todos os homens que o Estado-Maior francês enviar contra nós. Se eles o fizerem, as forças da França vão sangrar até a morte." Fecha aspas. O que o líder alemão estava narrando é o fato de que, aparentemente, a França não conseguiria manter as posses dos seus territórios. De certa forma, isso se provou verdadeiro, principalmente nos primeiros anos de batalha. Os alemães não só entraram em território francês, como conseguiram cruzar o país até chegar próximo ao rio Somme, que ficava na parte noroeste. A essa altura, algo precisava ser feito, e os países membros da Tríplice Entente decidiram fazer uma conferência para traçar uma nova estratégia contra o avanço alemão. A estratégia da Tríplice Entente para o ano de 1916 foi formulada durante uma conferência em Chantilly, na França,
realizada entre 6 e 8 de dezembro de 1915. Foi decidido que aconteceriam ataques coordenados e simultâneos, envolvendo soldados russos no leste, italianos nos Alpes e ingleses e franceses na frente ocidental. A ideia era encurralar as tropas alemãs de todos os lados. E vale lembrar que, a essa altura, a Itália já havia trocado de lado na guerra. Um general inglês chamado Douglas Haig era favorável a uma ofensiva britânica na região do Flandres, uma vez que os inúmeros canais e portos da região poderiam favorecer o abastecimento das tropas. Sua ideia inicial era neutralizar os alemães a partir da costa do Mar do Norte, na Bélgica, local onde os submarinos alemães partiam para afundar os navios que se dirigiam às Ilhas Britânicas. Como os franceses se comprometeram a qualquer custo defender a região de Verdun, a sua capacidade para desempenhar as funções no Somme ficaram bem mais fracas. E a responsabilidade por fazer esse ataque caiu quase que exclusivamente no colo dos ingleses. Por conta dessas questões, os países decidiram que era melhor adiar essa ofensiva conjunta para junho e julho de 1916. De qualquer forma, o plano de ataque, que foi melhor aceito por todos os membros da Tríplice Entente, podia ser dividido em 3 fases. A primeira fase era uma grande barragem de artilharia para matar os alemães, destruir as suas trincheiras, posições fortificadas e obstáculos de arame farpado. A segunda fase seria o avanço e captura dessas posições pela infantaria. E a terceira fase, uma ofensiva com a cavalaria, que seguiria para o norte, atacando as posições alemãs que ainda estivessem de pé. Apesar de parecer um bom plano, alguns comandantes ingleses tinham dúvida se o 4º Exército Britânico tinha a capacidade profissional de executar essa missão. Uma coisa interessante é que tanto os generais alemães quanto os britânicos consideravam que suas tropas estavam pouco treinadas, devido ao curto espaço de tempo entre o recrutamento e a entrada na guerra dos jovens. O inglês Henry Rawlinson temia que as suas unidades se desorganizassem durante o conflito, e então seriam duramente derrotados. Apesar dessa preocupação, o comandante Rawlinson ordenou que suas tropas marchassem. Para sua infelicidade e a de seus comandados, seria melhor que ele tivesse dado voz à sua intuição. O general inglês Douglas Haig teria ao todo 27 divisões à sua disposição, que representavam mais de 750 mil homens. Desse total, 14 das divisões eram aquelas de assalto inicial, que iam à frente do combate. A participação francesa se limitaria a 5 divisões, que iriam atacar ao sul. A partir do dia 25 de junho, aconteceram bombardeios na região do Somme, e a chuva forte contribuiu para tornar o campo de batalha e as trincheiras um grande atoleiro. Por conta desses 2 eventos, muitas trincheiras começaram a desabar, bloqueando muitos setores estratégicos e soterrando as entradas de muitos abrigos. Ao fim desse período, algumas partes da linha de frente de batalha já estavam irreconhecíveis. Essa foi a deixa que faltava para que as tropas da Tríplice Entente dessem início à Batalha de Somme. Pessoal, eu já quero falar mais sobre o que aconteceu nessa batalha e quais foram seus impactos para os países envolvidos, e até mesmo para o futuro da Europa. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre surpresa, frustrações, mortes, Hitler e Senhor dos Anéis. Segura aí, que é um minutinho só. Esse episódio tem apoio da Audible. A Audible é um serviço de audiolivros da Amazon. E é aquilo, se você gosta de podcast, você provavelmente vai gostar de audiobook. É a melhor opção para quem quer transformar os seus dias, enriquecendo seus trajetos, otimizando o seu tempo e, claro, ajudando a relaxar também. Mas o motivo mesmo para a Audible me convidar para fazer esse episódio é por conta dos 70 anos de Senhor dos Anéis. E a Audible me convidou para falar da Batalha do Somme porque o Tolkien participou dessa batalha. Uma geração inteira de jovens ingleses teve suas vidas impactadas pela Primeira Guerra. Com o intuito de defender a sua pátria contra a expansão alemã, dezenas de milhares de soldados morreram distante de casa em batalhas como a do Somme. Tolkien era um desses jovens. Ele participou como segundo-tenente do 11º Batalhão de Fuzileiros de Lancashire. E em Senhor dos Anéis, o Tolkien exorciza os horrores do conflito, honrando as memórias dos seus compatriotas que morreram no Somme.
O meu personagem favorito de Senhor dos Anéis, o Samwise Gamgee, é fruto da memória de Tolkien dos seus amigos que se foram nessa batalha. Eu ainda vou falar de mais eventos históricos que influenciaram a vida do Tolkien. Então entra aí na página da Audible sobre os 70 anos de Senhor dos Anéis, porque esses episódios também vão estar lá, bonitinho, tudo organizado. Então é isso, gente. Clica aí no link na descrição do episódio para você acessar essa página e obrigado Audible por patrocinar o História em Meia Hora. Abre aspas. Estamos tão exaustos que dormimos mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco, não somos revezados. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas. Pão, conservas, biscoitos, tudo terminou. Não há uma única gota d'água. É o próprio inferno. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um relato escrito por um soldado que participou da Batalha de Somme. Na verdade, essa carta foi encontrada no bolso do soldado em questão e mostra os seus momentos nesse conflito. Um dos pontos mais interessantes da Primeira Guerra Mundial é que temos acesso a muitas cartas escritas por soldados durante o conflito. Então, a partir dessa guerra de enorme proporção, conseguimos saber como era a vida dentro de uma trincheira. O que os soldados comiam, o que eles pensavam, de quem tinham saudade de casa, etc. Inclusive, eu vou falar mais sobre como que era a vida dos soldados dentro das trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial no episódio exclusivo dessa semana para os apoiadores. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 150 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, é a partir desse tipo de fonte histórica que ficamos sabendo que, na maior parte das divisões em batalha, a refeição quente era servida pela manhã, para dar um certo amparo e conforto aos soldados depois de uma noite fria. Foi durante uma manhã gelada, enquanto os soldados alemães esperavam a sua porção de alimento, que por volta das 6h30 da manhã do dia 1º de julho de 1916, que teve início a um bombardeio do norte do Acre até o sul do rio Somme, pegando praticamente todo o fronte de batalha daquela região. O ataque de fato foi surpresa, e um soldado alemão disse anos mais tarde que, abre aspas, parecia que todos os fogos do inferno tinham sido lançados para nos destruir. Fecha aspas. Depois de meia hora de bombardeios, os alemães pegaram as suas metralhadoras para tentar reagir à ofensiva dos seus inimigos. Como os ouvimos no final do último bloco, a Alemanha estava ocupando boa parte do território francês, e os países membros da Tríplice Entente firmaram uma estratégia para expulsar os estrangeiros da França. Durante os ataques, as guardas alemães, que estavam dentro das trincheiras, conseguiram espiar o lado inimigo e puderam ver uma massa de capacetes saindo das trincheiras inimigas. A batalha estava oficialmente iniciada, e nos primeiros momentos os soldados tinham que sair correndo das trincheiras em direção ao exército inimigo. Alguns especialistas em táticas de guerra da Primeira Guerra Mundial afirmam que esse momento de saída das trincheiras era muito importante, e quem tomava a frente no que eles chamavam de corrida costumava ter mais chances de vencer. Para as tropas da Tríplice Entente, todos os dias de preparação, até aquele momento, visavam vencer essa corrida dos alemães. O aparente otimismo dos ingleses logo seria substituído por uma grande decepção. Não demorou muito para que fossem recebidos por muitas metralhadoras alemãs. Aqueles poucos soldados que tiveram a sorte de avançar mais no campo do exército do Império Alemão se depararam com um esquema de proteção de trincheiras muito sofisticado, que usava arames farpados e armadilhas com bombas. O primeiro dia de batalha mostrou um pouco do que aconteceria a partir de então. No lado alemão, pouco mais de 6.000 soldados perderam as suas vidas, além dos feridos. Porém, entre os britânicos, mais de 57.000 soldados foram feridos ou mortos. Muitos dizem que esse foi o dia mais sangrento da história militar britânica.
Após o fracasso do primeiro dia de combate, o general Douglas Haig resolveu abandonar qualquer tentativa de surpresa e se viu forçado a concentrar o fogo de artilharia em pequenos setores da trincheira inimiga que os ingleses tentariam ocupar. A questão é que não demorou muito para que os alemães percebessem que teriam mais chances de sobrevivência caso se abrigassem em crateras e buracos cobertos, em vez das trincheiras, onde já se sabia que os ingleses iriam atacar eventualmente. Assim, quando as tropas lideradas pelos ingleses avançaram, elas foram surpreendidas por esses ataques inesperados que aumentaram ainda mais o número de mortes no lado inglês. No dia seguinte, um grande ataque britânico penetrou a segunda linha alemã, entre as regiões de Givenchy e Contalmaison. Dando uma rápida resposta, os alemães se mantiveram em suas posições. E eu acredito que, até esse momento, deu para você perceber como que os exércitos britânicos e aliados tinham uma enorme dificuldade para vencer as barreiras da Alemanha. Percebendo que a batalha iria se prolongar, o Reino Unido começou a levar para Somme os soldados que pertenciam ao Império. Então, no dia 15 de julho, a Brigada Sul-Africana entrou na luta, atacando através do bosque de Delville. A brigada acabou dizimada, numa luta muito violenta e cruel que durou praticamente um mês. As tropas da Nova Zelândia, também em obediência ao chamado da coroa britânica, foram para a batalha e saíram com mais de 8.000 baixas. Esse era um número expressivo, porque representava 1% da população da Nova Zelândia na época. Os franceses a essa altura já estavam com mais soldados para ajudar os seus aliados, e como estamos falando de uma das guerras mais mortais da história, quanto mais soldados disponíveis, mais baixas aconteciam. Como eu disse, a Primeira Guerra Mundial e a Batalha do Somme foi um grande exemplo disso. É marcante pelo uso de novas tecnologias, como a metralhadora e armas químicas. Por conta dessas inovações, as perdas de ambos os lados foram enormes. No lado alemão, a frente do Somme foi dividida em duas, e um desses pelotões ficou sob o comando de um grupo mais experiente. No final do mês de julho, as tropas foram reorganizadas e levadas para defender um território chamado Bapaume. No final de agosto, o ritmo da ofensiva foi bastante reduzido, por conta das condições climáticas. Mesmo assim, no mês de setembro, as trincheiras alemãs tinham recuado aproximadamente 8 quilômetros do território francês. Pode parecer uma extensão territorial consideravelmente grande, mas as tropas inglesas estavam muito frustradas. Até aquele momento, milhares de soldados estavam empenhados em expulsar os alemães do território francês, e o resultado foi bem longe do esperado. Essa frustração se abateu nas tropas da Tríplice Entente, principalmente entre os ingleses, uma vez que, proporcionalmente, tinham enviado bem mais soldados. A Batalha do Somme chegou ao fim no dia 17 de novembro de 1916, quando eles perderam 2 cidades que haviam conquistado dos alemães depois de muito custo. Para os ingleses, o fato de não terem vencido no Somme pesou muito na moral dos soldados. A confiança britânica foi abalada, uma vez que, para a maioria dos especialistas, o avanço de pouco mais de 8 quilômetros não justificou nem de longe as enormes perdas sofridas. Assim, a batalha, que seria o ponto de virada da guerra em favor da Tríplice Entente, acabou terminando em um impasse estratégico. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios aqui do podcast que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora. Eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama Imperialismo Europeu, o segundo se chama Belle Époque e o terceiro se chama A Primeira Guerra Mundial. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história da Batalha do Somme, estamos falando de um dos maiores conflitos da Primeira Guerra Mundial. Antes mesmo de começar, essa guerra já colocou potências europeias frente a frente, em um processo de disputas coloniais na África e na Ásia. Conforme o tempo passou e as tensões escalaram, alguns acontecimentos deram início à Primeira Guerra, que na época era conhecida como a Grande Guerra, ou até mesmo como a guerra para acabar com todas as guerras. Um dos primeiros países a partir para a ação foi a Alemanha, que invadiu a Bélgica e em seguida a França. Para os alemães, invadir a França era algo importantíssimo, e por isso a ofensiva foi massiva. Em quase 2 anos de guerra, os alemães tinham ocupado boa parte do território francês.
A Batalha do Somme surge então da tentativa da Tríplice Entente em reagir contra os seus inimigos. Inicialmente foi planejado um ataque surpresa e que queria colocar os alemães em rota de fuga para a França. O problema é que a Batalha do Somme não saiu conforme o planejado. Os alemães até recuaram alguns quilômetros, só que essa pequena vitória foi feita a partir da morte de muitos soldados. E para muitos, o esforço simplesmente não valeu a pena. Ao todo, mais de 600 mil soldados da Tríplice Entente foram mortos ou feridos, enquanto as mesmas estatísticas abateram pouco mais de 450 mil soldados alemães. O que ficou evidente nesse conflito foi a marca de horror e morte deixada nos soldados. Alguns desses soldados são conhecidos, como Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis, e do outro lado, do lado dos alemães, tinha ninguém mais e ninguém menos que Adolf Hitler. Mas a Batalha de Somme também foi palco para que um general chamado Paul von Hindenburg ganhasse experiência de campo. Fato que foi usado por ele na década de 30 para vencer as eleições que transformaram a história da Alemanha. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!